Fabricando Ideias. Oferecimento doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra. Medicina que transforma. E doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento. Bom dia! Fabricando Ideias chegando na sua telinha até as 9 da manhã. E olha só, já pega seu café, manda aquele WhatsApp para as amigas, para todo mundo vir comigo, para a gente ter bastante informação. Você que é mãe empreendedora, vem e fica comigo, que agora você vai ter informação de qualidade. E para começar assim muito bem, eu bati um papo gostoso com a doutora Marília para a gente falar sobre o Dia Mundial da Cardiopatia Congênita. Olha só, vamos falar agora sobre o Dia Mundial da Cardiopatia Congênita e, claro, a doutora Marília está aqui do meu lado e ela vai falar os mitos e verdades aí sobre esse assunto, né, doutora? Bom dia, Bom dia. Paula, tudo bom? Hoje a gente vai desvendar a cardiologia pediátrica. Então vamos lá, posso a primeira perguntinha aqui? Vamos em frente. Quantas crianças cardiopatas nascem por ano? Existe uma estatística em que nascem 1 em cada 100 crianças nascidas vivas. Então, é muita gente que nasce em um ano. Mais de 130 mil crianças nascem com cardiopatias congênitas. Nossa, o número é bem alto, né, doutora? É impressionante. E, inclusive, por isso que acho importante a gente falar sobre essa estatística. Tem muita gente aí que tem problema e não sabe. E, doutora, todo paciente cardiopata já nasce com problema do coração? Isso é outra mentira. O que acontece? Existem problemas que nascem com a criança, porém, ao longo da vida, é possível que essa criança adquira uma cardiopatia. E aí a gente chama de cardiopatias adquiridas. Entre elas, existem cardiopatias que a criança adquire depois de uma infecção viral. Uma gripe, por exemplo. As miocardites virais. Essas miocardites podem virar doenças super graves, como a miocardiopatia dilatada, e que levam essas crianças, inclusive, para transplante cardíaco. Então, não é porque a gente tem um exame normal que sempre vai ser normal. Nossa, que interessante, né? Todo cardiopata precisa de cirurgia? Nem todo cardiopata precisa de cirurgia. Alguns cardiopatas, e graças a Deus a maioria deles, a gente faz acompanhamento clínico com algumas medicações. Existem cardiopatias que melhoram ao longo da vida e existem cardiopatias que no fim nunca vão precisar de cirurgia, mas que às vezes precisam de alguma intervenção mais importante, como o próprio transplante. Doutora, toda cardiopatia é genética? Uma boa parte sim, mas não são todas. A gente sabe que os pacientes que nascem com cardiopatias, 90% deles não tem risco genético nenhum. Não tem história na família, não tem cardiopatia nos pais, não tem nada que faça a gente pensar que essa criança possa ter cardiopatia. Então tem muita criança por aí que não tem risco genético, tem problema do coração e ainda não está sabendo. Doutora, cardiopata não pode fazer atividade física? Será? Essa é uma grande mentira, pessoal. Entendo que muitas vezes dá medo de liberar os pacientes cardiopatas para fazerem atividades físicas, mas eles não só podem, como devem fazer atividades físicas. Existem pacientes que não podem fazer atividades físicas competitivas, especialmente, e alguns precisam de alguns dispositivos. Um deles é o CDI, que é como se fosse um marca-passo. Ele evita alguns tipos de arritmia, mas não quer dizer que a criança não pode fazer atividade física. Também existe um grupo de cardiopatas que são os univentriculares. Esse todo mundo tem medo. Mas dentro da cardiologia existe um grupo deles que a gente chama de superfontans. Os fontans são os pacientes que têm um ventrículo só funcionando, então eles não têm metade do coração, porém são super ativos e têm um desempenho de exercício físico excelente. Olha que legal. Doutora, mais alguma observação nessa semana aí da cardiopatia? Nesse dia da cardiopatia, né? A cardiopatia congênita é uma doença que dá muito medo. Tudo que envolve o coração pode deixar os pais amedrontados. Então não tenham receio de perguntar para o seu pediatra e especialmente ir ao cardiologista pediátrico. A gente consegue fazer o diagnóstico de várias cardiopatias desde dentro da barriga, com o ecocardiograma fetal.
Mas, se o seu filho não fez, também não tem problema. A gente pode seguir depois do nascimento. E aí é importante a gente fazer pelo menos 3 consultas na vida. Uma antes do 1º ano de idade, para conferir justamente se a gente tem um problema do coração que precisa de cirurgia. O outro, quando a criança começa a brincar bastante, correr bastante, e aí sim, para a gente avaliar riscos de atividade física. E na adolescência, normalmente algumas arritmias são desencadeadas ou pioram. Então é importante a gente também averiguar nessa faixa etária. Doutora, muito obrigada. Muita informação, a gente adora. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Bom final de semana. Obrigada, doutora Marília. Foi muito legal o nosso bate-papo e te convido para ir lá na rede social da doutora, que tem muito assunto sobre a cardiopatia, viu? E eu vou para um recadinho rapidinho, um comercial e já volto. Fica comigo. Village Viver Bem nasceu de uma história real e se tornou referência em cuidados humanizados. E agora você pode fazer parte desta missão. Seja um franqueado Village Viver Bem. Entre em contato e saiba mais. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Eu sou a Paula Alonso e quero te convidar para todo sábado ficar aqui ligadinho no programa Fabricando Ideias, com os melhores assuntos e especialistas aí do nosso Noroeste Paulista. Então temos um encontro marcado. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu estou aqui com a doutora Ana Clara. Olá, bom dia! Bom dia! Que delícia! Sempre é uma delícia estar e bater esse papo com a doutora Ana Clara aqui. E você viu, né? Sábado de carnaval, doutora. Será que tá todo mundo com dor? Eu acho que tá todo mundo com dor. Como aliviar aí as dores para quem quer entrar na folia nesse sábado? Então, a dor é algo que às vezes atrapalha a diversão das pessoas na época do carnaval. Sim. Muitas vezes nós tentamos otimizar o tratamento da melhor forma para esse paciente conseguir aproveitar. Mas durante os dias do carnaval também, às vezes pode ocorrer piora dessas dores. Afinal, faz mais esforço físico, muda a rotina. Sim. Então tem algumas coisas que nós temos que nos atentar para que não ocorra essa piora de dor e não atrapalhe na diversão. Né? Dentre as recomendações que nós damos, primeira coisa, planejamento. Planejar, fazer um cronograma, organizar a agenda com períodos que você consiga descansar um pouco, né? Repousar essas articulações. Além do mais, tomar cuidado com a hidratação. Tá. Muitas pessoas acabam esquecendo e ingerem poucos líquidos nessa época, o que também pode piorar com as dores, causar cãibras. Outra questão são bebidas alcoólicas. O álcool é sempre inflamatório, então ele tem um potencial de piorar esses processos de dor e inflamação do nosso corpo. Então tentar, né, reduzir a quantidade, sem muito abuso. Doutora, e a gente já falou muito aqui da fibromialgia, do reumatismo, toda dessa parte aí. Pegando essas pessoas, principalmente a fibromialgia, tem que tomar mais cuidado, né? Porque senão vai atacar, como se diz, vai piorar muito, né? E piora, realmente, porque muda totalmente a rotina, o horário de sono. Salto também conta, sapato, doutora. Gente, sapato é o ponto, um dos principais. Porque o saltinho, calma, né? Vai com tênis. Salto e também rasteirinhas, tem que tomar cuidado. Sério? Todo sapato que for muito reto, tipo chinelos, rasteirinhas, sapatilhas, eu falo que é bonitinho, porém não são bons para as nossas articulações e para as nossas dores. Melhor o tênis. Melhor tênis, de preferência tênis com amortecedor. Ou sapatinhos ortopédicos, né? Sempre se atentar ao calcanhar ficar levemente mais alto do que a ponta do pé, porque aí já dá um alívio na sobrecarga que nós vamos passar ali nesse período de carnaval, né? Fica mais em pé, faz mais esforço físico. Então o sapato é essencial, um cuidado muito importante que nós
temos que ter. Tomar cuidado com as rasteirinhas também, porque geralmente o pessoal abusa de rasteirinhas, Sim. né? E acaba causando dores que às vezes nem tinha. Sim, né? E a exposição do sol também é importante, né? Hidratar certinho ali, né, realmente, porque também, né, muitas pessoas vão pro bloquinho, vão para ranchos, né, e fica mais exposto à luz solar. E a irradiação, né, dos raios ultravioleta, para quem tem doenças reumáticas, muitas vezes a simples exposição ao sol pode ser o suficiente para ativar essa doença reumática autoimune. Então, usar protetor solar, retocar a cada 3 horas, usar chapéu, mangas de proteção, luvas. E se de repente, no meio dessa folia toda, a dor atacar? O que fazer, assim, de imediato? Sempre respeitar os limites do corpo. Se o corpo tá dizendo, calma, estou sentindo algo. Vamos parar. Escute, para um pouquinho, senta, tenta aliviar, repousar esse local que está doendo, né? Se for a perna, tentar esticar um pouquinho. Fazer compressas frias ou compressas mornas, de aproximadamente ali uns 15 minutinhos. O uso de algumas medicações tópicas também, massagear o local pode ajudar a aliviar a dor. E não esquecer dos momentos de descanso, repouso. Se você está muito tempo em pé, procura um lugar ali para sentar, para evitar que essa dor piore. Respeitar o corpo, né? Sim. O corpo pede, e nesse momento que o corpo pede, tem que ser respeitado, senão piora, né, doutora? Com certeza. Quando a gente ignora os sinais que o nosso corpo dá, é quando realmente as lesões acontecem e pioram. Então, atenção. Ai, muito obrigada! Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Adorei, sempre. assim, bom carnaval, pessoal, né? Bom carnaval para todos. Cuidado. Bom dia, pessoal de casa. Hoje eu estou aqui para falar de uma coisa muito importante para vocês, o carnaval. E com ele vem o cuidado especial com a nossa região íntima. Roupas abafadas, muito glitter na região íntima pode trazer irritações e pode trazer também inflamações e infecções. Então você que está aí prontinha para pular o carnaval, prefira calcinhas de algodão, roupas não tão apertadas, se usar o biquíni, não ficar com ele por muito tempo molhado e sempre lembrando, pular o carnaval é muito bom, mas a sua saúde íntima tem que também estar em dia. Então, se pular carnaval, use camisinha com segurança, cuidado da sua região íntima, pois as doenças transmissíveis estão aí, né? Então, todo cuidado é pouco e cuide da sua região íntima. E também tem um recadinho da doutora Pri. Depois eu vou para o comercial e já volto. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Priscila e eu vim aqui responder algumas perguntas de vocês, que vocês me mandaram. Então, vamos lá. Primeira pergunta por que no calor parece que a gente tem menos apetite? No calor, gente, o que acontece? Existe um mecanismo fisiológico que reduz o apetite. E qual que é esse mecanismo? Primeira coisa, o corpo no calor ele gasta menos energia para manter a temperatura. Com isso, esse gasto menor de energia faz com que você tenha menos apetite. Além disso, o sangue no nosso corpo ele é direcionado para a pele, para a troca de calor. Consequentemente, vai menos sangue para o aparelho digestivo, para o intestino. E assim a gente sente menos fome também. Então, assim, sim, realmente, no calor, no verão, a gente tem vontade de comer coisas mais leves. Frutas, verduras, legumes. Então, essa realmente tem que ser a nossa escolha e, principalmente, tomar muito, muito líquido. Próxima pergunta. Doutora Pri, por que doutora Pri, meu filho fica no celular durante toda a noite, até dar a hora dele dormir. Então, ele fica até a hora de dormir no celular, beleza. Isso pode atrapalhar o seu sono? Sim. O que acontece? A criança, quando ela fica no celular por muito tempo, ou próximo da hora de dormir, a tela ela libera uma luz azul.
A luz azul da tela do celular, do tablet, da TV, ela inibe um hormônio nosso que é a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a criança tem mais dificuldade para dormir quando esse hormônio está liberado, está bloqueado pelo uso de telas. Então, o que acontece? A criança dorme mal, dorme agitada, tem uma dificuldade de pegar no sono e, com isso, diminui a produção de hormônio de crescimento dessa criança. E aí, diminui o desenvolvimento dela. Ela fica com um desenvolvimento mais lento, pode perder concentração no dia seguinte, dificuldade de aprendizagem, pode perder altura, porque tem uma menor produção de hormônio de crescimento. Então, o que é a orientação? A orientação é que a criança desligue o celular pelo menos 1 hora antes de dormir. Já vá começando aquela higiene do sono. Então, desligar o celular 1 hora antes de dormir, tentar ficar num ambiente mais escurinho, mais tranquilo. Uma outra coisa bacana é ler um livro, ler umas 2 páginas de um livro para relaxar, tá? É muito importante. O sono é o suplemento natural mais importante para a criança, é o que mais vai ajudá-la ela a crescer, tá? Vamos à última pergunta agora. Última pergunta, doutora Pri, parece que fico mais inchada no verão. Isso é verdade? Sim, no verão acaba dando mais inchaço. E por quê? Existe um mecanismo fisiológico para isso. Com o calor, há uma vasodilatação do corpo. Essa vasodilatação do corpo atrapalha a circulação venosa. Com isso, começa a acumular mais líquido no tornozelo, mais sangue vai para o tornozelo, para o pé. Então, sim, há mais chance de inchar. Além disso, o calor, ele leva a uma desidratação leve, porque você perde calor, perde líquido com o calor. E, consequentemente, como um mecanismo de defesa, o corpo fala, eu tô sem líquido, eu vou reter líquido para eu me proteger. E com isso, tem mais inchaço. Então, no verão, o importante é beber muita água, porque bebendo muita água, você vai conseguir inchar muito menos. Além disso, evitar de ficar muito tempo sentada ou muito tempo em pé, porque são coisas que atrapalham e podem dar mais inchaço. Combinado? É isso que eu tenho para falar para vocês nesse programa e eu aguardo vocês no próximo, com mais perguntas. Me mandem perguntas, pessoal. Signartech, 39 anos de tradição e referência em bombas, motores e painéis de comando, atendendo os setores sucroalcooleiros à construção civil, com assistência técnica em multimarcas. Signartech, líder em vendas no Noroeste Paulista. Eu sou a Paula Alonso e quero te convidar para todo sábado ficar aqui ligadinho no programa Fabricando Ideias, com os melhores assuntos e especialistas aí do nosso Noroeste Paulista. Então temos um encontro marcado. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Voltamos para o nosso terceiro bloco e vamos falar de tendência na dermatologia para 2026. Bom dia, doutora. Bom dia, Seja Paula. bem-vinda. Seja bem-vinda. Doutora, vamos lá. O que está chegando de novo na dermatologia em termos de rotina de cuidados com a pele? Olha, agora para 2026 nós temos muitas novidades, mas eu percebo basicamente 2 vertentes, Paula. Certo. Uma tendendo a uma rotina de cuidados com a pele mais minimalista, com ativos eficazes como vitamina C, niacinamida, ácido hialurônico, mas esses ativos vindo com uma nova roupagem, vindo em nanopartículas, com nanotecnologia para uma maior penetração e melhor ação. Certo. E uma outra vertente que são as rotinas de cuidados com a pele coreanas, ativos que vêm da Coreia, da rotina das orientais, que é uma rotina mais elaborada, que é uma rotina com mais passos. E desses ativos, a centelha asiática
é um que a gente tem visto bastante em sabonetes, em tônicos, em cremes, porque ela ativa o metabolismo e é um regenerador celular. O esqualano, que é um potente hidratante, e os cremes com microagulhas, que são partículazinhas de sílica que promovem microperfurações na nossa pele quando você aplica. Isso estimula colágeno e aumenta a penetração de outros ativos. Gente, é muita tecnologia. Legal, né, Paula? A pele das mulheres coreanas é diferente, Linda, né? Elas aprendem desde cedo a cuidar da pele. Elas têm, e parece assim que não envelhece, né? Não é? Parece que sempre elas estão jovens, é muito bonito mesmo. Doutora, em relação aos tratamentos dermatológicos, quais são as novidades no consultório, em laser e injetável também? Muda um pouco isso? Bom, aí em consultório, eu acho que continua ganhando força os lasers de picosegundos, que são lasers principalmente para o tratamento de manchas, de melasma, de manchas solares. São lasers não agressivos, que podem ser feitos o ano todo, com resultados muito eficazes. E eu acho que a grande tendência para esse ano de 2026 em consultório são os ativos da medicina regenerativa, Paula. Nós temos falado muito em regenerar as células, trazer as células para um padrão de funcionamento mais jovem e para um formato mais jovem, para que elas atuem melhor. E aí a gente tem o PDRN, que é o famoso extrato proveniente do DNA do salmão. Ele é um bioregenerador celular e um bioestimulador de colágeno, e os exossomos. A gente usa muito pós-laser como drug delivery esses ativos, e eles já estão também em cosméticos. Então estão também para as rotinas de cuidado com a pele em casa. Que legal. E na área capilar, doutora, tem alguma tendência também? Para mim, a grande tendência na área capilar é o foco na saúde do couro cabeludo. Para que você tenha saúde, né, fios de cabelo saudáveis e bonitos, você tem que ter um couro cabeludo saudável, sem dermatites, sem oleosidade, bem hidratado, e continua ganhando força o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, injetado no couro cabeludo através de microagulhamento ou mesmo seringa-agulha, que é um ativo que trabalha também com regeneração celular e estímulo ao crescimento dos fios. Que legal, então muita tendência, muita novidade. Esse do micro, o primeiro lá. Com microagulha, você gostou, Nossa, né, eu Paula? gostei desse. É muito legal, gente. Ele não substitui um microagulhamento em consultório, mas é uma tendência, e a gente tem produtos industrializados e produtos manipulados. Na verdade, não são agulhas, são micropartículas de sílica. E uma outra tendência, eu não sei se você já ouviu falar do termo beleza metabólica. A gente hoje considera o conceito de beleza de uma forma mais integrativa. Não adianta só tratamento em consultório e rotinas de cuidado em casa. Você precisa ter bons hábitos de vida. Sono de qualidade, boa alimentação, atividade física e saúde mental. Um contexto, né? Total. Muito obrigada, doutora. Olá, eu sou a Juliana, você já me conhece aqui do programa Fabricando Ideias, e hoje eu vim falar para você sobre a Delicasa. A Delicasa é uma loja especializada em produtos organizadores para casa, para escritório, para deixar o seu dia a dia mais prático, mais funcional. E a Delicasa tem um grande diferencial, que é a curadoria dos itens. Nós somos muito preocupados em vender itens de qualidade e que você vai conseguir repor quando você precisar. Nós temos organizadores para todos os ambientes, para closet, para sala, para cozinha, para despensa, para lavanderia, para banheiro, enfim. Nós temos grandes soluções em organização para te ajudar. E além disso, como eu sou personal organizer, eu estou lá disponível para o que você precisar, para entender o que você precisa na sua casa. Se você é de Rio Preto, venha nos conhecer. E se você não é, entre em contato com a gente no WhatsApp, que a gente também entrega. E o tema que nós vamos tratar hoje é divórcio, luto e o porquê você não pode decidir sozinha ou sozinho. Quando se trata do divórcio, não só o divórcio, mas uma separação de companheiros, né, a união estável, por exemplo, ela
traz muito mais do que só a lei. Existem as uniões, a união estável, existe o divórcio, quando você é casado com certidão de casamento. Mas o que está por trás da lei? Isso é muito importante que o profissional entenda, aquele profissional que você vai procurar. Porque a partir dessa decisão de um rompimento, você não vai só discutir a guarda das crianças, a visita, você não vai só discutir os bens patrimoniais, como vai ficar a sua cota dentro da empresa, mas também você vai ter que lidar com o seu emocional. E quando você entra dentro de um divórcio, o luto ele pode ser durante, ou ele pode ser após o rompimento. E aí, diante dessa dor, muitas vezes, encontramos profissionais que ele não tem esse feeling de olhar para você muito mais além do que o código está te dizendo. E tomar as decisões nesse momento, sem que o seu emocional esteja alinhado, pode ser que lá na frente você tenha a se arrepender. Quando eu te falo isso, é porque eu já passei pelo divórcio e eu tomei uma decisão um pouquinho precipitada. E ao longo do tempo, isso me trouxe alguns arrependimentos. Então é muito bom que o profissional entenda o período que você está passando, porque você vai ter que lidar com um processo. Eu falo que o divórcio ele não começa só no processo. O processo, quando eu falo, é o processo jurídico. Então isso já vai te trazer uma ansiedade muito grande. E ainda você vai ter que tomar muitas decisões ao mesmo tempo sem o teu emocional estar equilibrado. E isso lá na frente pode te trazer, como eu já te disse, muitos problemas. Pode calhar isso numa alienação parental, se você tiver filho. Pode calhar num problema estrutural seu, você vai querer, não quero lidar com esse conflito agora, eu abro mão de tudo. Mas será mesmo que você quer abrir a mão de tudo? Ou você quer se livrar do problema sem ter que lidar de frente? Porque, infelizmente, nós seres humanos somos assim. Nós quer luta ou fuga. E dentro do divórcio você vai ter que lidar com a luta. E eu costumo dizer que o divórcio, ele é muito difícil porque você vai ter que matar uma pessoa que vai continuar viva. Então, o divórcio, eu quero que vocês entendam que não é só a separação de bens, que não é só a guarda, não é só a visita, que não é só o código, porque eu sei que vocês podem dar um Google, que vocês podem entrar numa IA e ele vai te trazer todos os seus direitos. Eu quero que vocês olhem para vocês como um todo, para que vocês não tenham nenhum arrependimento no futuro. E é muito bom ter um profissional que olhe além do código, que olhe além do seu dinheiro. Bom, eu sou Rúbia Conde, especialista em Direito de Família e Sucessões. E agora eu quero agradecer os nossos parceiros do Fabricando Ideias. Muito obrigada a todos e eu vou ficando por aqui. Te espero sábado que vem, mas a gente fica assim, ó, juntinhas na rede social. Te espero, hein? Vai mandando as perguntas também para os nossos especialistas, são os melhores do Noroeste Paulista. Então vai mandando pra gente as perguntas pra gente passar para eles, viu? Um grande beijo, um ótimo final de semana, até sábado que vem. Tchau, tchau. Fabricando Ideias. Oferecimento Doutora Priscila Nassimbene Matos. Acolhimento que equilibra, medicina que transforma e Doutor Tiago Branzan. Não faça holding, faça planejamento.